Olá, tudo bem? Bom, através desse vídeo, nós vamos fazer um breve panorama sobre todo o livro de Mateus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 28. Então, nós poderíamos dizer que o livro de Mateus está dividido em 4 partes, do capítulo 1 ao 4, do 4 ao 11, do 12 ao 20 e do 20 ao 28. Bem, na primeira sessão de capítulos, que vai tratar sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos ter aqui um foco, né? Mateus vai descrever Jesus Cristo como rei. Então, ao descrevê-lo como rei, ele apresenta o direito de Jesus para reinar, certo? E a chave desse verso é justamente o capítulo 1, verso 22, que diz o seguinte: para que se cumprisse o que o Senhor dissera por meio do profeta. Então, iniciando com a genealogia, Mateus evidencia, então, a autoridade, a linhagem de Jesus Cristo a partir da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Bom, o que Mateus evidencia é que este Cristo, ele não nasce de uma virgem comum, né? Não nasce de uma pessoa qualquer, ou então de uma relação entre um homem natural e uma mulher, mas sim é uma virgem separada, uma mulher separada, e essa mulher se chamava Maria, e teve o nascimento virginal de Jesus, ou seja, ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? A semente do Espírito Santo deu à luz a quem? Ao Emanuel, cumprindo Isaías capítulo 7, 14. Isso está descrito nos versos do 18 ao 25. Bom, ocorre o decreto de morte de Herodes, né? E aí o que aconteceu? Jesus vai nascer aonde? Em Belém. A família foge e vai justamente para o Egito. E lá no Egito, onde Jesus vai crescer, depois ele vai voltar para Nazaré. Isso daí está descrito no capítulo 2, verso 1 ao 21. João Batista, que vai ser o último profeta, vai aparecer no capítulo 3, verso de 1 ao 16, já anunciando, então, esse reino e anunciando o Messias. Jesus, ele vai ser tentado no capítulo 4, de 1 ao 11, certo? E, passado estes textos, após a sua tentação, nós temos, então, a confirmação do chamado e do reinado messiânico. Então podemos dizer que do capítulo 4 ao 11 nós temos o programa, né? Não sei se seria essa palavra, mas o programa de Cristo, porque é onde vai mostrar exatamente do capítulo 4 ao 11 a realidade de quem Cristo é, ou seja, quem é Jesus de verdade. Bom, nos versos 4 até o 12, até o 11, nós teremos aí, nesta descrição da realidade de quem Cristo é, o discurso número 1, chamado de Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele vai estar descrito no capítulo 5 até o 7. E também nós temos aqui um grande discurso, será o número 2, né? Que vai ser o que? Do envio dos 12. E aí que corresponde ao capítulo 10. Então nós temos 2 grandes discursos aqui, nesta segunda parte do texto do Evangelho de Mateus. Bom, os ensinos do Sermão do Monte, eles vão especificar bem-aventuranças, que corresponde ao capítulo 5, 1 até o 7, 29. O poder do rei será evidenciado, então, a partir do capítulo 8, 1 até o 9, 34, em que nós vamos ter o poder do rei, ou seja, o poder deste rei. E ainda, sobretudo, sobre demônios, doenças, a distância, a morte, os discípulos, a natureza, sobre o pecado, sobre a cegueira. Bom, após isso, do 9:35 ao 11:30, a gente tem o que? Nós temos aqui o ministério, né, propriamente dito,
que é o que? O ensino, pregação e a cura, ou seja, o ministério de Jesus fundamentado em 3 pilares. O envio dos 12, a autenticação de João Batista, o anúncio do juízo. E ele diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados, eu lhes darei descanso. Então, diante de tantas mazelas que o povo vivia, de um reinado corrupto, no qual não supria as necessidades, o programa de Cristo, deste rei, do ungido, era muito superior, era totalmente superior àquele programa estabelecido já pelos Herodes ou pelos reis da época. Ou seja, esse ministério mostra que Jesus verdadeiramente, como rei, reina sobre tudo, desde a natureza, os demônios, sobre o pecado, sobre todas as coisas, e somente nele, e sob o reino dele, é que todos aqueles que o servem terão verdadeiramente o descanso. Do capítulo 12 ao 20, nós temos aqui a perseguição. Essa perseguição de Jesus, ela vai estar acompanhada da sua rejeição, ou seja, o rei vai ser rejeitado. E nós teremos aqui o discurso número 3, que vai ser as palavras do reino. Que compreende o capítulo 13. E nós temos aqui o capítulo 18, o discurso número 4, em que nós veremos quem é o maior do reino. Ou seja, todo reino se busca evidenciar a partir de atitudes aquele que é o maior. Ou seja, todos na verdade querem reinar de uma certa forma, querem fazer prevalecer a sua vontade. Mas Jesus, através do seu discurso, vai combater essa mentalidade mundana, porque o maior será aquele que serve, e ele veio para servir. Então, Jesus, do capítulo 12, dos versos 1 ao 50, ele vai ser rejeitado pelos judeus, propriamente dito, né? Então, nós temos aqui controvérsias sobre o sábado. Nós temos aqui a trama dos judeus, que Jesus veio para eles, mas devido à sua incredulidade e devido a eles atribuírem as obras de Jesus, suas ações, ao Satanás, Jesus fala sobre aqui o pecado imperdoado, que é a incredulidade. É o único pecado que não tem perdão. E aí Jesus rejeita todos os judeus. Já, como o foco do seu programa era para os judeus, Jesus então muda o foco, né? Ele começa falando então agora as parábolas do reino. E muda o foco para onde? Parábolas do reino para a era da igreja. Então, nós vamos ter aqui a parábola do semeador, ou seja, a mensagem do reino vai estar aberta a todos aqueles que ouvirem. Das sementes, dos solos, do trigo, do joio, do grão de mostarda, do tesouro escondido, da pérola de grande valor. Jesus então vai também alimentar a multidão, né, que aproximadamente 5.000 pessoas. Depois vai alimentar outra multidão, mais ou menos 4.000 pessoas. E aí nós temos aqui também temas como a falsa adoração, que será tratada, falsos ensinamentos dos fariseus e saduceus. Temos aqui o preparo dos discípulos, os versos 16, 13 ao 20 e 28, em que Pedro então confessa quem é Jesus, a confissão de Pedro. Pedro confessa, Jesus prediz a sua morte. Nós temos aqui a transfiguração, né, que exibe antecipadamente a segunda vinda em glória. Através de parábolas, milagres e exemplos, Jesus treina seus discípulos então para o ministério. Qual é esse treinamento? O treinamento vai ser o quê? Expelir demônios,
Jesus vai falar sobre o que é mais importante, ou seja, o imposto do templo, né? Ele dá o imposto, ele não só nega imposto, mas ele deixa bem claro que o que é de César, o que é de Deus, é de Deus. Ele fala que o maior é o que serve. O maior é o que serve. Ele vai falar sobre ter fé como a fé de uma criança para entrar no reino. Vai falar sobre o servo ingrato. Vai falar sobre o divórcio. Vai falar sobre o jovem rico e os trabalhadores da vinha. Bom, e na última parte do livro de Mateus, né, nós já vimos aqui, então, a pessoa de Cristo, o programa de Cristo, a perseguição de Cristo, e agora nós vamos ver o prevalecer. Prevalecer de Cristo. O prevalecer de Cristo. Bom, nesse prevalecer aqui, qual é a chave para a gente compreender o capítulo 20 ao 28? É a ressurreição. Ou seja, a diferença deste rei para os reis deste mundo é que este rei, ele ressurgiu e venceu a morte. Então nós temos aqui podemos dizer que nós temos aqui o quinto discurso, que vai ser a profecia sobre o Monte das Oliveiras. E nós temos aqui o sexto discurso, que será a grande comissão. Então, o quinto discurso será do capítulo 24 ao 25, e a grande comissão do 28, capítulo 28, estarão lá nesses capítulos. Bem, inicialmente, então, do capítulo 20, versos 29 ao 23, 29, nós temos então aí os 2 cegos curados, a entrada dele triunfal em Jerusalém. Nós temos aí o reconhecimento, né, dele, eis aí o teu rei, a purificação do templo, a autoridade questionada, ou seja, a sua autoridade vai ser questionada. A purificação do templo é muito interessante porque mostra Jesus, né, fazendo um chicote, elaborando um chicote para aplicar juízo sobre aqueles que estavam vendendo na casa de Deus, que era o templo, né? Bom, temos aqui a autoridade questionada, o reino subtraído por uma época, o maior mandamento e também o anúncio dos ais. O que são os ais? São juízos por conta da incredulidade. E as predições vão então surgir a partir do capítulo 24 até o capítulo 25, versos 46, certo? São as predições. Bom, esse discurso aqui, ele vai ser feito aonde? No Monte das Oliveiras, em que nós teremos então um programa profético. O programa profético de Israel exibido antecipadamente, né? Então nós temos aqui também a segunda vinda descrita, o juízo sobre Israel através de parábolas também, e o juízo dos gentios. Então nós temos o juízo de Israel, o juízo dos gentios, que vai ser as ovelhas e bodes, ou seja, quem são as ovelhas, né, de um lado e os bodes do outro. E nós temos aqui a apresentação do reino milenar de Cristo. Bom, após isso, a paixão de Cristo começa, a sua paixão, que nós chamamos, ou seja, a entrega de Cristo, né, para morrer pelos nossos pecados, a traição de Cristo, começa no capítulo 26, verso 1 até o capítulo 27, verso 66. Então aqui nós temos o plano para matar Jesus. Nós temos aqui a traição de Judas. Temos também a ceia do Senhor, a última ceia, né, em que ele fala que o pão representa seu corpo e o vinho representa o seu sangue, em que nós, quando tomamos e fazemos este gesto, nós estamos simbolicamente anunciando a sua segunda vinda, ou seja, nós estamos anunciando que ele virá. Nós estamos simbolizando aquilo que acontecerá quando ele vier implementar o seu reino final, de maneira visível. Então nós faremos isso no reino, cearemos com ele.
E quando ceiamos, tomamos parte do seu próprio corpo, ou seja, comemos o seu corpo e tomamos do seu sangue. Essa é a chamada ceia do Senhor. Temos aqui a predição da negação de Pedro, ou seja, Pedro foi, né, enquanto isso, nós temos aqui o jardim do Getsemane, em que Jesus aparece orando. Bom, aí já chegam as pessoas para levarem os soldados, né, foi aprisionado e julgado diante dos judeus e Pilatos, né? E nós temos aqui o Cristo crucificado. Então, Jesus é crucificado e sepultado. Mas acontece o fato mais marcante de todo o cristianismo, que é o centro da mensagem do Evangelho, que é a ressurreição. A ressurreição ela vai ocorrer do capítulo 28 até dos versos 1 ao 20. Então, Jesus ressurge de forma corpórea, né? Não como alguns vão dizer posteriormente, que ele não ressurgiu de forma corpórea. Sim, seu corpo foi glorificado. E há a questão misteriosa aí com os guardas, né? Nós temos aí a grande comissão. Então, Jesus aparece aos discípulos no cenáculo, no lugar em que eles haviam ceado, eles estavam ali, possivelmente, que vai dos versos 18 ao 20. E Jesus ordena o quê? Que eles agora façam discípulos. Da mesma forma que Jesus fez com eles. E ordena com que eles estejam indo. Ordena que enquanto eles vão caminhando, que eles batizem. E enquanto eles estão indo, batizem, ensinem. Ensinem todos os mandamentos de Jesus. Bom, possivelmente o Evangelho de Mateus foi produzido do ano 60 ao 65 antes de Cristo, né? E o Evangelho do mundo, esse Evangelho foi descrito ao mundo judaico, tá bom? Bom, queridos, esse é um breve panorama aí, né, do livro do Evangelho de Mateus, do Evangelho escrito por Mateus, do primeiro livro do Novo Testamento. Curta e compartilhe.